Olá, pessoa! Eu sou Fátima Araújo e estou aqui para mais um Papo a Pô. Papo a Pô? 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 Não importa se você é aposentado, apologético, apoteótico, apoquentado ou outro apô qualquer. Aporte aqui que esse podcast é feito para você. Se você gostar, divulgue nosso trabalho nas redes sociais. E, se quiser, contribua conosco fazendo um pix para contato.papapô@gmail.com. Para iniciar o nosso papo, eu gostaria de lembrar que nessa nova temporada do Papo a Pô, nós estamos discutindo o tema viagem sob várias perspectivas. Mas, antes de começar, eu gostaria de saber de você, pessoa, que usos você fez, por exemplo, de conhecimentos e aprendizagens adquiridos durante uma viagem. Se esses elementos, aspectos culturais de um novo país, de um novo estado, de uma nova cidade, de um novo lugar visitado por você, lhe inspirou a escrever, por exemplo, um artigo científico, um diário de bordo, se a paisagem, diferentes aspectos desse lugar visitado lhe inspirou, por exemplo, a escrever alguns poemas, um poeminha que seja, conta aí pra gente, pessoa. Estamos curiosos. Pois bem, eu vou contar como que a narrativa quase que despretensiosa de um amigo meu voou direitinho para dentro de um artigo que eu estava produzindo numa viagem de férias que eu fiz. O ano era 2010, eu tinha um amigo na ilha canária de Gran Canária, e ele me convidou para passar uns dias na ilha. E eu estava muito curiosa para conhecer esse novo lugar, né? A ilha de Gran Canária compõe, junto com outras 6 ilhas, o arquipélago espanhol no Oceano Atlântico, né? Um conjunto de 7 ilhas, se considerar algumas ilhotas, umas ilhas menores, né? Essas são as principais. E eu cheguei na ilha com os olhos e a mente e o coração cheio de curiosidade para conhecer e explorar aquele novo lugar, mas eu levava também na mala a responsabilidade da produção de um artigo científico que as autoras Vera Pinto e Michele Medeiros haviam me incumbido de fazer para um livro que elas estavam organizando. Então, os meus dias na ilha se compunham de passeios pelas praias paradisíacas, né? Uma parada aqui e acolá para tomar sol, para tomar um chopp, para comer um pincho, né? Que é assim que o espanhol chama os petiscos, o nosso petisco, né? E também visitavam montanhas, fomos ao topo de algumas montanhas resultantes de erupções vulcânicas, né? Porque essas ilhas são todas vulcânicas. Provei, conheci o novo lugar com todos os sentidos, né? Pela gastronomia, pela bebida, e tinha a alimentação constante dos aspectos culturais por meio da narrativa do meu amigo, que tão canário era que ele não se conformava em chamar apenas a minha ilha, ele chamava minhas ilhas. Pois bem, mesmo passeando muito durante o dia, eu reservava sempre um espaço, um momento, final da tarde, início da noite, para sentar e escrever o artigo, né? Porque o tempo estava exíguo. Meu amigo, que adorava contar história e adorava conversar, parecia até que ele tinha fala recolhida, como a Emília, do sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele sempre aparecia na sala onde eu estava trancada, escrevendo, com, por exemplo, uma taça de vinho e um pincho. Apareceu às vezes com um licor que era característico da sua família, que estava sendo curtido há muitos anos, com uma fruta dentro, e aí eu me senti muito honrada porque ele abriu aquele licor para me servir o primeiro cálice, e como ele mesmo dizia, era para me dar força para escrever.
E eu considerava essa sua atitude como uma forma de cuidado, né? Então ele sempre aparecia lá na sala, como eu já falei, e ele falava sem querer atrapalhar, mas já atrapalhando. Na verdade, eu penso que ele estava louco, era que eu terminasse mesmo de produzir aquele texto para ficarmos livres, né? Para bater perna na ilha, para encher a cara, tomar uns vinhos, para não ter hora para voltar para casa, etc, etc. Mas é aí que eu vou entrar no ponto-chave dessa história. Numa dessas idas à sala, dessas visitas à sala, que na Espanha se chama comedor, né? Que é a sala geralmente onde as pessoas fazem as refeições, onde tem a mesa principal de refeições e geralmente tem uma porta fechada. E era nesse local onde eu sempre ia trabalhar. E aí ele chega num desses dias, ele chega para mim e pergunta se eu já tinha ouvido falar em Silvio Gomeiro. E aí eu parei tudo o que estava fazendo e disse, não, nunca ouvi falar, né? Eu fiquei muito curiosa, o próprio nome já me chamou a atenção. E eu fiquei muito curiosa para saber o que seria, do que se tratava. E aí, pessoa, você já ouviu falar em Silvio Gomeiro? Se não, deve estar tão curioso quanto eu, né? À época. Porque aí eu parei e ele começou a me explicar, né? E aí aquele homem que não era professor, mas tinha uma habilidade enorme de despertar curiosidade, tinha muitos conhecimentos. Ele sabia que eu estava escrevendo um artigo de educação, né, que tratava de formação de professores, principalmente de infâncias. E aí ele teve a preocupação de trazer esse tema tão pertinente, né, tudo a ver com aquilo que eu estava produzindo. Você vai já saber por quê. Bom, a essa altura eu já sabia que La Gomera era uma ilha, era uma das 7 ilhas que compõem o arquipélago, né, espanhol, e que se o termo era Silvio Gomeiro, então muito provavelmente era alguma coisa que pertencia à ilha. E sabe do que se trata, pessoa? O Silvio Gomeiro nada mais é do que uma linguagem. Uma forma de comunicação criada pelos povos originários da ilha há mais de 700 anos para se comunicarem. Então, o meu amigo muito sabiamente foi destrinchando para mim tintim por tintim e aí me falou que a ilha de La Gomera é uma das mais montanhosas das 7 ilhas e que as pessoas desenvolveram essa forma de se comunicar por meio de assovios ou assobios, como queiram, em português. Primeiro porque o impostor, o invasor, a pessoa que estava, digamos assim, chegando à ilha, invadindo a ilha, não conhecia essa forma de comunicação. Segundo porque essa forma de comunicação, o assovio, ele tem um alcance muito maior do que apenas a fala, né? E você já pode imaginar que no local extremamente montanhoso, se torna difícil, principalmente em tempos mais remotos, né? As pessoas conseguirem chegar até romper barrancos, subir montanhas e chegar junto do outro para dizer o que desejava, o que precisava, o que necessitava dizer. Então, como vocês podem já terem deduzido, as condições geográficas, políticas e culturais da ilha despertou nesses povos, certamente, a necessidade de desenvolver esse tipo de comunicação, né? Até como uma forma de sobrevivência, o que por si já é muito lindo. Bom, e aí, orgulhosamente, o meu anfitrião me contou, né? O ano era 2010, como eu já falei, e ele me contou com muito orgulho que em 2009 o Silvio Gomeiro havia sido declarado Patrimônio Oral e Imaterial da Humanidade pela Unesco e que havia se transformado em disciplina obrigatória nas escolas, né, na ilha de La Gomera. E que geralmente os professores do Silvio Gomeiro eram pessoas
as pessoas mais velhas da ilha que detinham melhor esse conhecimento e que passavam às novas gerações, né, para que esse conhecimento não se perca. O que eu achei muito bonito e muito pertinente. Dile, levántate y cierra la ventana. Bien, Cristian, contéstale. Bueno, ya voy para allá. E aí, mais uma curiosidade que ele me falou e que depois, ao ler, né, na literatura, eu pude comprovar a veracidade, né, é que o silvo-gomeiro, como todas as línguas, apesar de ser falado apenas numa ilha, ainda possui variações. E a partir da pessoa que fala, né, do falante, é possível identificar a qual região da ilha aquela pessoa pertence. O silvador pertence, porque é outra curiosidade também, o sujeito que fala o silvo-gomeiro é considerado o silvador. Mas as curiosidades sobre o silvo-gomeiro não param por aí. Você sabia que a ilha de La Gomera exibe um monumento ao assovio? Que essa linguagem, ela imita o canto dos pássaros? Que bonito, não? E também, pessoa, ela é uma linguagem coletiva pela própria característica de coletividade, né? A altura, né? O som do assovio, que em algumas regiões da ilha pode atingir até 5 quilômetros de distância. Uma outra questão é que o silvo-gomeiro também foi utilizado historicamente para comunicar funerais, para convidar os habitantes da ilha para algum acontecimento, algum evento, como festas, como sepultamentos, além do que servia principalmente para anunciar os riscos iminentes. E o assoviador, né, quem utiliza o silvo-gomeiro, que geralmente é colocando os dedos em posições diferentes dentro da boca, eles usam, essa linguagem se baseia nas 4 vogais, A, E, I e O, e as consoantes elas são agrupadas ao falar, né? Elas são agrupadas pelo seu chiado, pelas que têm tons mais graves ou mais agudos. E uma outra curiosidade é que inicialmente o silvo-gomeiro se baseava em línguas africanas. E só no século XIV, quando as ilhas do arquipélago espanhol passaram a adotar o espanhol como língua oficial, é que o silvo-gomeiro passou a se basear no espanhol e não mais nessas línguas de origem africanas. Mas retomando, eu devo lembrar vocês que eu estava com a incumbência de produzir um artigo. E esse texto ele foi concluído durante essa viagem lá na ilha. Com esse novo conhecimento incorporado, ele recebeu o título de Vida, Educação e Formação numa Perspectiva Complexa. E o subtítulo, Por uma Reforma das Instituições, do Ensino e do Pensamento, que eu enviei lá mesmo da ilha para as organizadoras do livro Literatura e Alimentação, Delicatessen na Formação em Saúde, organizado por Vera Pinto e Michele Medeiros. Foi publicado pela editora do FRN. Na parte do texto, onde eu discuto o papel das instituições e dos educadores na reforma do ensino e do pensamento, eu incorporei o que havia acabado de aprender na viagem sobre o silvo-gomeiro e a sua perpetuação naquela ilha, né? Sendo ensinado nas escolas, às novas gerações. Então, foi um conhecimento, como diria Morrão, conhecimento extremamente pertinente que foi incorporado ao texto, como eu já falei, e que agora eu passo a ler para vocês, que é apenas um fragmento, não vou ler o texto todo, né? Vou ler apenas a parte em que eu trato do novo conhecimento adquirido sobre o silvo-gomeiro nessa viagem. Que vocês desfrutem. E, se tiverem curiosidade, pesquisem, ouçam inclusive o silvo-gomeiro
Gomeiro. A gente encontra em vários sites pessoas se comunicando por meio do Silvio Gomeiro. É muito bonito, principalmente se a gente pensa o tempo que faz que essa linguagem foi criada, né, há mais de 700 anos e continua sendo perpetuada entre esses povos. Como eu já anunciei anteriormente, o texto que eu vou passar a ler é um fragmento do artigo, apenas a parte que trata do Silvio Gomeiro. E eu trato desse tema a partir da seguinte provocação. O que a escola tem feito com o capital cultural de um povo? De uma forma geral, esse capital sequer é levado em conta por essa instituição que historicamente tem colocado no palco a história, costumes, crenças e valores dos vencedores. Aqueles que em um determinado momento histórico conseguiram conquistar ou dominar o outro, o sempre considerado mais fraco, que uma vez vencido deve se render ao domínio de seu vencedor. No entanto, nem tudo está perdido, e um bom exemplo disso é o que acontece na ilha canária de La Gomera, na Espanha, em que se introduziram aulas de Silvio Gomeiro, uma linguagem em forma de assobio, de origem aborígene ou guante, os primeiros povos que habitaram aquele lugar. Por se tratar de uma ilha muito montanhosa, em que era bastante difícil se movimentar de um lugar a outro por causa dos enormes barrancos e cuja distância não permitia ouvir-se a voz humana de forma normal, então esses povos se comunicavam através de assovio, mas não um assovio qualquer, senão uma conversação como em qualquer outra língua, porém em forma de assovio, permitindo-lhes avisar se havia inimigos na área, como estava o cuidado com os animais, enfim, tudo que necessitasse ser dito, mesmo que à distância. Hoje, cerca de 700 anos depois, as escolas canárias da ilha de La Gomera se preocupam em perpetuar esse tipo de linguagem, que está protegida pelo patrimônio oral e imaterial da humanidade, ensinando-a nas escolas às crianças para que esse capital cultural não se perca e também para que esses ninhos, sabendo de onde vieram, não se esqueçam quem são e certamente, ao seu turno, saberão traçar os caminhos para onde irão. Essas aulas fazem parte do currículo das escolas na ilha de La Gomera e os professores são pessoas idosas ali residentes e que dominam a língua. O Papapô é um projeto sem fins lucrativos, nascido durante a pandemia para levar veganismo, arte e ciência até você. Nossa equipe é formada por Natália Araújo, que faz a coordenação digital e o design do nosso Instagram, a Priscila Simas, que edita os vídeos em nosso YouTube e também é assistente de produção. A Hannah Neri é nossa editora freelancer e o Júlio Lima é nosso assessor para assuntos musicais. O Fernando Palhano, a Gineta Amorim, o Elri Costa, a Vera Pinto e eu somos a equipe que elabora os roteiros e faz a apresentação. A edição de hoje ficou por conta da Vera Pinto. Se você puder contribuir com a gente, é só depositar a quantia que desejar em nosso Pix, contatopapapô@gmail.com. Você estará gerando trabalho para jovens mulheres e cuidando de animais abandonados, porque 30% do que você doa é destinado a eles. E também, pessoa, se você quiser contar sua história de viagem para a gente, é só escrever para nós no Instagram ou para o e-mail contatopapapô@gmail.com. As músicas e os efeitos sonoros deste episódio foram retirados do site frisaldi.org e da biblioteca de áudios do YouTube. Os materiais utilizados para criar o roteiro deste episódio foram as narrativas orais do meu anfitrião, o artigo, cujo título e fonte já foram anunciados ao longo desse programa, além dos sites www.unesco.org, www.wikipedia.org/Silvio Gomeiro e www.globoplay.globo.com. O
Papapô é gravado em casa para manter o distanciamento social e preservar a vida. Papoapô. 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 Papapô. Papoapô, yes.